Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes, agora com o volume 4 do PET para o segundo ano. E o tema dessa semana é Teatro e Identidade, parte 1. Bom, vocês que ainda não seguem as redes sociais do Escola Online, entrem lá, sigam. Vocês que ainda não estão inscritos no canal do YouTube do Escola Online, sigam, porque tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal, muita novidade para dar aquela turbinada nos estudos, né? Inicialmente, gente, vamos falar um pouquinho de conhecimento e expressão em teatro. Teatro é uma das manifestações culturais aí mais antigas que existem e que chama muito a atenção das pessoas até hoje, né? O teatro sensibiliza, o teatro traz informação, o teatro leva a reflexão, o teatro é o reflexo da nossa vida, da nossa sociedade, enfim, né? É um componente cultural que está muito presente, né, no nosso cotidiano e que desperta, né, o interesse de muita gente. Bom, uma das funções da arte é estabelecer relação entre o ser humano e o mundo, né? São formas diferentes de o ser humano ver o mundo. Muitas das apresentações teatrais contemporâneas trabalham com a formação e afirmação de identidade de um povo, carregando características peculiares de um determinado lugar. Ou seja, povo diferente, manifestação diferente. Por quê? É reflexo de cultura. Pensar em identidade é lembrar dos antepassados, é participar de crenças e costumes, é possuir traços físicos e também se relacionar com o território onde vive ou viveu. Mais um componente relacionado à sociedade, à identidade, à identificação. Muitos desses quesitos, se não todos, são elementos observados pelos produtores de teatro contemporâneo, ou seja, cada vez mais se vê a necessidade de trazer para a contemporaneidade teatral elementos que fazem parte do dia a dia de quem consome teatro, de quem gosta dessa expressão artística. Quando uma peça teatral fala de identidade, as narrativas empregadas levam a plateia a se enxergar em cada movimento, em cada figurino e em cada palavra falada. Esse fato pode contribuir na reafirmação de modelos comuns a um determinado povo. Ou seja, mais uma vez o texto do material de artes do PET enfatiza essa questão de que teatro é uma expressão também da identidade de um povo, da identidade cultural das pessoas. Então vamos às atividades. Atividade 1. A partir do que leu no texto, que está lá no material do PET, e aqui eu fiz um recortezinho, trouxe algumas das principais informações, você considera que o filme Vista Minha Pele retrata a realidade da sociedade brasileira? Justifique. Aquela foto do slide anterior é uma foto retirada do filme. Aí o que eu fiz? Um outro recortezinho do próprio material do PET para ajudar a gente a pensar em como organizar essa resposta. Cena do filme Vista a Minha Pele. É a cena retratada na foto do slide anterior. O curta-metragem problematiza a vida de uma adolescente branca que vive em uma sociedade tomada pelo ideal negro. É uma troca de realidade. A ideia é, através das cenas, mostrar como, na realidade, o negro é obrigado a encarar inúmeros desafios por viver em uma sociedade caracterizada pelos valores da pessoa branca. Bom, vocês acreditam que, se a gente for pensar na questão do filme, de fato, essa troca de realidades e que, com certeza, a gente vive numa sociedade, né, em que o negro ele é obrigado a encarar os desafios por estar inserido numa sociedade que é caracterizada pelos valores brancos, ou seja, né, aquela presença
aquela imposição de valores, de cultura relacionada ao povo branco, isso aparece na nossa sociedade atual, né? No filme, uma questão social de identidade relacionada ao papel do negro na sociedade, certo? Hoje em dia, né, existem tantos desafios para o negro, né, em meio a uma sociedade branca. Eu acho que pela nossa vivência, pela nossa percepção de mundo, a gente consegue perceber o quanto ainda existe essa superposição, né, do branco em relação ao negro na nossa sociedade. É uma questão que avança em alguns quesitos, mas ainda precisa ser muito trabalhada, muito refletida pela gente em termos de sociedade e em termos de cultura também, né? Bom, vamos para a atividade número 2. Atividade 2, atividade objetiva. A história do teatro nos conta que as narrativas sempre se alimentaram dos acontecimentos mundiais para a releitura das peças teatrais. Sendo assim, marque a opção errada. Letra A. Os assuntos ligados às religiões gregas e romanas também eram motivos de criação do teatro. B. As peças teatrais renascentistas abriam espaço para o profano, aquilo que era fora da religião. Letra C. O teatro sempre foi a única forma de expressão do indivíduo. Ou letra D. As narrativas teatrais na história são criadas e recriadas, levando em consideração fatos verdadeiros e fictícios. Bom, levando-se em conta essas alternativas, a opção errada é a letra C. Porque o teatro nem sempre foi a única manifestação, né, a única forma de expressão de um indivíduo. Né? Tem a pintura, tem a literatura, tem as artes, de uma forma geral. Né? Então, o teatro é uma das formas de expressão de um ser humano. Né? Não a única, né? Nem sempre ele foi a única. Bom, os assuntos ligados às religiões gregas e romanas também eram motivos de criação de teatro, né? Porque faz parte da cultura do povo. Peças teatrais renascentistas abriam espaço para o profano, fora da religião. Até porque o Renascimento, ele traz a figura do homem, né, do ser humano, com uma importância muito grande. Ou seja, né, o foco passa a ser o ser humano, não necessariamente a religião apenas. Aí as narrativas teatrais na história são criadas levando em consideração fatos verdadeiros e fictícios. Com certeza. Olha a quantidade de peças, de narrativas teatrais que muitas vezes são criadas baseando-se em fatos reais, né, ou até na própria ficção. Muitas são até biográficas, né? Partindo para a atividade 3. Tratando de identidade, agora na atividade 3, construa um autorretrato, você, desenhando você, buscando suas características físicas. Discuta com alguém da sua família sobre a imagem que você criou. Bom, quem é bom de desenho vai arrasar nessa atividade aqui. Né? Aí nós temos várias possibilidades de criação, né? Eu não sou muito boa de desenho, definitivamente não. Né? Então você, a partir do modo como você se enxerga, como você se vê, as suas características físicas, produz aí o autorretrato. Bom, e falando em artes, por que não fazer uma montagem, certo? Montagem com fotografias, com ilustrações, também é uma forma de se autorretratar, né? Fica aí a dica para o pessoal aí da atividade, né? Deixar ela correr solta para fazer a atividade número 3, né, gente? Bom, valeu, pessoal, pela companhia aí. Até a próxima semana. Um abração, tudo de bom.